Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. O programa Desenrola do Governo Federal entra em nova fase. A partir de hoje, serão renegociadas dívidas de até R$20 mil. Micro e pequenas indústrias registraram em setembro o menor nível de inadimplência do ano. E no Dia da Consciência Negra, vamos saber como funciona a Black Money, movimento que incentiva o empreendedorismo da comunidade negra. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O programa Desenrola do Governo Federal entra numa nova fase. A partir de hoje serão renegociadas dívidas de até R$20 mil. Quem tem dívidas a pagar de 5 a 20 mil terá até o dia 30 de dezembro para refinanciar os débitos. Depois dessa data, os descontos serão mantidos, mas a dívida só poderá ser quitada à vista. E nessa fase, o programa abrange dívidas bancárias, como cartão de crédito, e as contas atrasadas de luz, água e comércio varejista. Para acessar a plataforma de renegociação, o consumidor precisa ter cadastro no portal gov.br com conta nível prata ou ouro. Na quarta-feira, o governo federal vai promover o dia D do Mutirão Desenrola e as agências bancárias vão abrir mais cedo. A Black Friday, no próximo dia 24, deverá gerar R$4,640 bilhões em faturamento, registrando a maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional há 13 anos. A expectativa de compras é maior no setor de eletroeletrônicos e de utilidades domésticas, com faturamento estimado em R$1,3 bilhão. Em seguida vem os eletroeletrônicos, que deverão responder por quase metade da movimentação financeira prevista. Também devem se destacar os ramos de hiper e supermercados e de vestuários, calçados e acessórios. Se essa expectativa for confirmada, o faturamento das vendas terá um acréscimo de 4,3% em comparação à Black Friday do ano passado. A projeção é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Mais do que lucro, as empresas querem também um reconhecimento do negócio. Foi o caso da Brintel, a empresa que investe em inovação e soluções criativas. Ela ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Inovação, promovido pelo Sebrae. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Inovação foi a palavra que deu o pontapé inicial na empresa do Alex. A Brintel surgiu em 2016 a partir da demanda de um cliente internacional, uma solução tecnológica para analisar dados e resultados. A gente trabalhava com a parte de geoprocessamento, que são mapas, né, e dados, que são gráficos, BI, isso tudo, né? E na hora que a gente fez essa fusão dessas informações, aí surgiram aqui no Brasil algumas aplicações. Até a gente ganhou um prêmio na Oracle, muito tempo atrás, por causa disso. Só que isso daí no Brasil ainda não era muito... Essa fusão dessas tecnologias não tinha uma novidade, assim, ou uma prática, né? Então, quando eu estive apresentando essa fusão dessas tecnologias em alguns eventos, congressos dos Estados Unidos, eles lá se interessaram e inclusive um grupo indiano para o qual eu apresentei, eles acharam aquilo ali interessante. Hoje, com sede em Brasília, a companhia mantém operações no Brasil e nos Estados Unidos. Uma equipe multidisciplinar que envolve matemáticos, estatísticos e desenvolvedores. A gente atua hoje através de, quando a gente fala B2B, ou B2B2G, é porque a gente atua para esses grandes clientes através de grandes incorporadoras, ou em alguns casos a gente atua direto. Num segmento intermediário, a gente trabalha mais com o terceiro setor. Todo esse trabalho exclusivo rendeu à Brintel o Prêmio Nacional de Inovação, criado pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O foco é reconhecer soluções criativas e inovadoras desenvolvidas por empresas brasileiras, tendo como base a tecnologia. Neste ano, mais de 3 mil empresas de todo o país se inscreveram na competição, que é a única no Brasil que entrega a todos os participantes um relatório personalizado e gratuito com feedbacks na identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias, além do comparativo entre os candidatos
da mesma modalidade. A disputa foi dividida nas categorias Produto, Processo, Sustentabilidade e Gestão de Inovação, na qual a Brintel levou o primeiro lugar. Agora, com o reconhecimento e o aprendizado, o Alex pensa no crescimento da empresa para os próximos anos. A gente não para de evoluir e de reestruturar. Então, apesar de a gente chegar nesse momento e falar, ganhamos um prêmio, evoluímos, a gente visualiza que ainda tem muito ainda para melhorar e por evoluir. Mas assim, ao mesmo tempo a gente está muito motivado, a gente enxerga possibilidades concretas de contribuições que a Brintel e o nosso trabalho pode gerar para a sociedade. Hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra. Apesar da data ser comemorada em todo o país, não é feriado em todos os estados. Das 27 unidades da federação, é feriado em Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, onde o comércio não funciona. No Distrito Federal, o governo decretou ponto facultativo para os servidores públicos e o comércio vai funcionar normalmente. O Congresso Nacional discute sobre a transformação do dia 20 de novembro em feriado nacional. Uma plataforma tem contribuído para o empreendedorismo da comunidade negra. É a Black Money. É sobre o assunto que nós conversamos agora com Carla Gemima, gestora de projetos da Black Money. Oi, Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo o público, muito prazer estar aqui. Ótimo, prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Carla, e me fale um pouquinho mais da Black Money, que é mais do que uma plataforma, é um movimento mesmo, né? Me conte um pouquinho sobre a Black Money. Então, o movimento Black Money, hoje nós somos um hub de inovação voltado para a comunidade negra. Então, a gente cria soluções para poder auxiliar a comunidade negra a atingir uma autonomia hoje na nossa sociedade. Então, a gente sabe que, apesar de nós sermos a maior parte da população, apesar de nós sermos a maior parte dos empreendedores, a gente ainda não é reconhecido, a gente ainda não tem espaço, não tem voz na sociedade que realmente suporte esses números. Então, a ideia é fazer com que a gente consiga criar uma comunidade negra autônoma, uma comunidade negra mais independente, que realmente tenha voz dentro da sociedade. E aí, para isso, a gente tem uma plataforma, um marketplace, onde a gente tem mais de 2.500 afroempreendedores que vendem de forma gratuita ali dentro para todo o público. Então, conseguem obter capilaridade, conseguem expor seus produtos e serviços para todo o Brasil. A gente tem acelerações, cursos, e agora, por exemplo, em dezembro, de 15 a 17 de dezembro, a gente vai ter um Inova Hack, um hackathon, para a comunidade negra, voltado para poder criar soluções, ideias tecnológicas dentro da comunidade negra, de pessoas pretas e periféricas para pessoas pretas e periféricas. Carla, qual tem sido a principal demanda ou o gargalo maior? Olha, a gente tem alguns. A maior demanda hoje, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo preto, está nessa estruturação do negócio. Então, nessa ideia de conseguir montar um negócio, conseguir estruturar aquele modelo de negócio e crescer dentro do mercado. Então, por mais que a gente tenha mais de 40% da população, se eu não me engano, foi o último número que o Sebrae trouxe, tem vontade ou é empreendedor, e a gente tem mais de 50% de micro e pequenos empreendedores sendo pessoas negras, a gente ainda não tem grandes empresários negros, né? São muito pequenos esse número, é muito ínfimo esse número, porque a gente ainda tem várias barreiras dentro da nossa sociedade para que essas pessoas consigam realmente furar. Então, a gente fala de racismo estrutural. Então, quando esse empreendedor ele chega num banco, por exemplo, para pedir um dinheiro, para auxiliar num capital de giro, para poder conseguir um crédito, para poder ter um fôlego dentro da empresa, ele tem 3 vezes mais chance de ter o crédito negado. Ele tem uma grande desvalorização dentro da própria comunidade, ele não é visto como um empreendedor. Então, a gente tem alguns grandes gargalos que são ocasionados pelo racismo estrutural, que infelizmente ainda é muito presente na nossa sociedade, para que esse empreendedor ele consiga furar e consiga realmente se tornar um grande empreendedor. E é isso que o movimento Black Money vem tentando furar, vem tentando auxiliar esses empreendedores a fazer. Pois aí você citou dados importantes
sobre a representação na população. 56% da população é negra, nossa, no Brasil, 51% são empreendedores. E no caso específico do empreendedorismo feminino nessa comunidade, onde foi comemorado o Dia do Empreendedorismo Mundial Feminino, né? Essa realidade Sim. ainda é mais complicada. Sim, com certeza. O movimento Black Money fez uma pesquisa em 2021, onde a gente constatou que mais de 60% do empreendedorismo negro ele é feminino. E aí a gente está falando de pessoas. Então, um ponto sobre o empreendedorismo negro que é importante entender é que muitas vezes o empreendedor negro ele se torna empreendedor não porque ele tem aquela ideia romântica e bonita que a gente tem do empreendedor de olha, eu enxerguei um problema e eu criei uma solução e agora eu vou aplicar essa solução, transformar isso num modelo escalável. Muitas vezes ele se torna empreendedor porque ele não encontra espaço na sociedade, espaço no mercado para poder ter um trabalho formal. Ou então o trabalho que ele tem, ele é um trabalho que não consegue sustentar a família dele. Então, é um trabalho muito operacional, é um trabalho onde ele recebe um salário muito baixo. Então, a gente tem aí população negra recebendo cerca de 50% a menos que uma pessoa branca no mesmo cargo, com a mesma formação. Então, ele não consegue realmente sustentar a família dele. E aí ele acaba se tornando um empreendedor para poder tentar preencher esse gap. E quando a gente fala de mulheres, isso é muito mais evidenciado, porque a gente está falando de mulheres negras que são mães, na maioria das vezes, e que não conseguem, não tem com quem deixar os filhos, não tem onde deixar os filhos, porque acesso à creche, ter dinheiro para poder colocar o filho na creche, ou então ter acesso a uma creche pública, ainda é muito precário aqui no Brasil. E aí ela precisa escolher entre ficar em casa com o filho ou deixar o filho em qualquer lugar ou com qualquer pessoa para poder ir trabalhar fora. E muitas vezes, quando ela não é demitida do trabalho dela normal, que isso é uma coisa que acontece muito, principalmente com mulheres negras, ela acaba tendo que se demitir para poder ficar com essa criança. E aí ela começa a empreender. E muitas vezes esse empreendedorismo ele é voltado para a necessidade da própria comunidade. Então, a gente está falando de cabelo, a gente está falando de beleza, então a gente está falando de coisas que a gente, enquanto comunidade negra, muitas vezes vai para o mercado para procurar e não encontra, e essas mulheres, elas percebem esse gap, porque são dores também delas, e elas começam a empreender dentro disso como uma forma de conseguir sustentar elas mesmas e as próprias famílias. Carla, o Black Money é dividido em vários projetos, né? Queria que você me falasse um pouquinho de quais são e de resultados positivos que a gente tem desde que vocês começaram a fazer esse trabalho mais intenso. Claro. Então, o movimento Black Money a gente inicia com o Africatech, que é uma metodologia de ensino, de aceleração para negócios e para pessoas negras. Então, a gente já teve mais de 10 mil pessoas impactadas pelos nossos cursos, que foram negócios que hoje em dia estão fazendo grandes parcerias, que estão entrando em outros mercados, estão perfurando grandes bolhas. Então, a gente tem, por exemplo, da Minha Cor, que agora vende dentro da Centauro, vende dentro de grandes mercados. A gente tem grandes pessoas que começaram com a gente na área de estética e que agora estão com seus próprios negócios, com seus próprios escritórios em mais de um estado, como a Zahara Flor, que começou fazendo depilação a laser para pele negra e agora ela tem grandes centros de estética no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a gente tem grandes empreendedores agora que estão, grandes potências empreendedoras que estão iniciando com a gente, estão estruturando seus negócios e que estão conseguindo alçar novos voos, estão conseguindo estruturar para poder conseguir realmente quebrar essa bolha ao longo desses anos, por meio do Africatech, por meio das nossas acelerações. E aí a gente iniciou em 2020 o Mercado Black Money, que é a nossa plataforma, o nosso marketplace para afroempreendedores. E por meio do Mercado Black Money, a gente tem 2.500 afroempreendedores ali dentro que estão vendendo, que estão conseguindo capitalizar seus negócios. O Mercado Black Money ele inicia em 2020 como MVP. A gente tinha 30 negócios ali no início de 2020. Quando estoura a pandemia, a gente abre para o mercado, mesmo sem a plataforma estar totalmente testada, e a gente sai de 30 negócios para mais de 1.000 negócios em menos de um ano. E hoje a gente tem 2.500 ali dentro.
e todos esses negócios eles conseguem expor seus produtos de forma gratuita, eles conseguem ter o seu login, seu site, né, a sua própria loja digital, para poder colocar no WhatsApp Web, para poder colocar num link do Instagram. Eles conseguem, por meio da nossa plataforma, ter todo o serviço, tanto de expor o produto e de marketing, porque a gente faz esse marketing dentro do ecossistema do movimento Black Money, e também o de saída, né? Então, o pagamento, os métodos de pagamento, todo esse trâmite, a gente oferece tudo isso para ele ali dentro da plataforma numa solução única. E então, a gente tem ali o nosso marketplace, e agora a gente tem também o nosso hackathon, que é uma solução para poder tentar empretecer o mercado de tecnologia, então tentar trazer mais empreendedores negros para dentro do mercado de startup. Ótimo. Carla, para a gente concluir rapidinho, não posso deixar passar a data de hoje, Dia da Consciência Negra, o quanto representa, o quanto significa nesse movimento todo? Olha, a data de hoje é uma data muito importante, porque ela é um momento para você poder lembrar que, apesar de que a gente ainda não consegue perceber, né, muitas vezes as pessoas... tem uma pesquisa que ela é muito interessante, que ela foi feita aqui no Brasil e é feita em várias partes do mundo, em que 90% das pessoas falam que existe racismo, mas nenhuma delas admite que ela é racista. Então, existe essa ideia de que o racista, o racismo, ele é o outro, ele é a outra pessoa, ele é a outra coisa, não é com você. Mas é muito importante que a população, a nossa sociedade, ela perceba que o racismo, ele se apresenta de várias formas e ele está estruturado na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando que é um racismo que ele está estruturado na base, na estrutura, na forma como a nossa sociedade ela foi construída e que ainda hoje essa estrutura ela permanece. E ainda hoje essa estrutura ela representa uma barreira para que a população negra consiga crescer. Então, essa é uma data muito importante, principalmente para que a comunidade não negra consiga refletir sobre o que ela está fazendo, como que ela está sendo antirracista na prática, como que ela está revendo os próprios conceitos dela, revendo as próprias atitudes para poder tentar transformar a nossa sociedade. Então, não basta só falar, olha, eu não sou racista porque eu não saio por aí chamando as pessoas de macaco na rua. Não é só isso, é entender o que você tem feito ativamente para mudar essa realidade na sociedade. Se você percebe que isso é uma realidade, como que você tem feito, o que você tem feito para poder mudar isso no ato, né, no real ali. Claro, muito bom. Carla Gemima, diretora de projetos ou gestora de projetos da Black Money, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Seguimos. Bom dia a todos. Bom dia. No próximo bloco, pesquisa sobre o nível de inadimplência das micro e pequenas indústrias. Fique com a gente para saber os detalhes. Nós voltamos já já. Sete horas e 51 minutos agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. O nível de inadimplência entre as micro e pequenas indústrias atingiu o menor índice do ano, com uma queda expressiva de 35% para 29% em relação ao bimestre anterior. As microindústrias lideram essa melhora, registrando uma queda de 33% para 25%. Por outro lado, as pequenas indústrias tiveram um aumento de 1%, alcançando 50%. Os dados são da Pesquisa Nacional sobre o panorama das micro e pequenas indústrias brasileiras, encomendada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Rondônia é o mais novo estado da federação a receber registro de indicação geográfica pelo cacau em amêndoas produzido no estado. O cacau de Rondônia recebe esse destaque por possuir sabor inconfundível e uma gordura de qualidade diferenciada para a produção de alimentos achocolatados de consistências e sabores diversos. Fatores peculiares relacionados ao solo, clima, modo de produção e atributos como cor, brilho e textura do fruto fazem do cacau em amêndoas de Rondônia um produto único. O reconhecimento foi concedido pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
na espécie de indicação de procedência. Rondônia se junta agora às indicações geográficas de Linhares, no Espírito Santo, Tomé-Açu, no Pará e sul da Bahia. Ao todo, existem 109 indicações geográficas no Brasil, 84 de procedência e 25 denominações de origem. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tem uma alternativa de trabalho para os pescadores da região. O potencial foi descoberto pelo SEBRAE, que vai capacitar empreendedores e desenvolver pequenos negócios. Confira na reportagem de Camila Xavier. O Brasil possui uma enorme diversidade de recursos marinhos, águas que oferecem uma fonte inesgotável de oportunidades de negócios. A economia do mar impulsiona o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a identidade cultural da cidade do Rio de Janeiro. O projeto do Sebrae Rio é pioneiro e transformador. O desafio é um desafio grande e a ideia era envolver todos os stakeholders, todas as instituições. Então, como a gente gostaria, de envolver e ter responsabilidade com os nossos parceiros, a gente pensou em começar com os pescadores, que é um público, na verdade, que tem feito um trabalho invisível aqui na Baía de Guanabara, um público que às vezes é esquecido e tem afinidade e conexão com a proposta do Sebrae. A partir do coco verde, que é um dos agentes poluidores do mar, este empreendedor transforma resíduos orgânicos para compostagem. Uma parte vai para o nosso composto e a outra parte a gente está desenvolvendo um projeto que estamos aqui na feira justamente buscando investidores para fazer a parte de bioenergia. A economia do mar, a gente já fazia essa parte de economia azul sem saber. No nosso projeto a gente tem a parte da bioenergia, que a gente está buscando investimento. Você consegue fazer geração de emprego e renda, cooperativismo, economia solidária, tokenização e ainda consegue gerar aí uma questão de inovação dentro do agronegócio. Com o auxílio do Sebrae, o projeto do Michael consegue evitar a emissão de aproximadamente 140 toneladas de carbono para a atmosfera. O Sebrae vem me ajudando com mentorias, com palestras, com eventos, a Green Rio, Rio Innovation Week, aqui a Feira do Empreendedor, todas elas eu fui através do Sebrae. O projeto Economia do Mar do Rio de Janeiro abrange 13 territórios da Baía de Guanabara, oportunidade de diversos empreendimentos, como artesanato, turismo, esporte náutico, restaurantes, além da pesca. O foco é a sustentabilidade, a defesa das riquezas marítimas e o desenvolvimento econômico dessas regiões. Nossa comunidade, ela tem no quintal a Baía de Guanabara, que a gente sempre viu como potência, e de repente isso foi se perdendo, foi se degradando, a gente foi vendo os nossos pescadores artesanais virando verdadeiros escravos do mar. Foi aí que chegou o Sebrae com o projeto Economia Azul, trazendo esse resgate com qualificação profissional, com artesanato, qualificação do empreendedorismo e visando o desenvolvimento socioeconômico dentro da economia do mar, nessa comunidade tão importante da Ilha do Governador. No próximo dia 16, a gente vai iniciar na comunidade da Praia da Rosa, na sede da nossa Associação de Mulheres, um projeto pioneiro denominado Construção de Biojoias, que são biojoias que serão feitas através das escamas dos nossos pescados. O artesanato feito com insumos do mar é uma atividade lucrativa, que envolve toda a comunidade. É o caso dos moradores da Ilha de Paquetá, situada ao nordeste da Baía de Guanabara. As peças são produzidas com tampas de garrafa PET, latinhas de atum, conchinhas da praia. A gente desenvolve o trabalho em cima de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E falando do social, a gente trabalha com um grupo produtivo de mulheres que desenvolvemos, através do projeto Economia do Mar, toda uma linha através da iconografia da Ilha de Paquetá, para que a gente tenha produtos sustentáveis ambientalmente, mas não esquecendo do econômico, porque a gente tem que criar trabalho e renda para as mulheres de Paquetá. Com apenas 8 meses, o projeto Economia do Mar atende quase 40 pescadores cariocas. A meta do Sebrae Rio é apoiar 200 empreendedores até o segundo semestre de 2024. A economia do mar, ela tem sido, foi há alguns anos muito ignorada, mas a gente fala da economia do mar
de forma muito natural e às vezes a gente esquece, a gente fala na nossa alimentação que o peixe é importante, a gente fala do ômega 3, a gente fala, só que a gente esquece que existe toda uma estrutura por trás das nossas ações, por trás das nossas escolhas alimentares. Então a economia do mar está presente sem a gente perceber. Então a ideia foi dar voz a esse segmento, dar voz aos pescadores. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima edição é às 11h30. Eu e toda a equipe esperamos por você. Até mais.